na tela a que eu queria. Eu falei assim: Senhor, eu sabia que tinha alguma coisa forte aqui. Faltava abrir o entendimento. Aí quando eu li aquela versão, abri o entendimento. Salmos 90. Versículo 15, 16 e 17. No 15 diz assim, no Salmos 90, no versículo 15: Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, e pelos anos em que vimos o mal. Alegra-nos. Pelo tempo que nós ficamos afligidos, o Senhor permitiu, e pelo tempo que a gente viu o mal. Então, tudo que a gente passou de aflição, pelo nome do Senhor, por ser parte da família do Senhor, Ele está pedindo, o Senhor vai alegrar. Na mesma proporção, eu vou falar, já vou mostrar outra tradução para você já. Aí ele fala no 16: apareça a tua obra aos teus servos, e a tua glória sobre os seus filhos, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que coisa boa. Então Deus quer confirmar. É o domingo da confirmação, semana que vem é Santa Ceia, né? E Deus tem que confirmar que é aquilo que é obra das minhas mãos. Ele está pedindo isso, o salmista. Agora eu quero colocar para você a versão que eu achei. Eu achei uma versão que é a nova versão transformada, a NVT. Eu li 3, a NTLH, a NTLH, a NVI, essa e a minha, 4. E olha o que eu achei, pessoal. Essa já é a tradução que eu quero. Alegra-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos que vimos o mal. Peraí. Não, você não mudou aí não, filho. Aí você me quebrou, hein? Me deu Parece aquele zagueiro Júnior Baiano com a tesoura nas pernas do atacante, né? Quem viu o Júnior Baiano jogar aí? Rapaz, o homem tinha uma tesoura que eu vou te contar, né? Ele voava com aquele pernão que ele tinha, né? Vinha o Edmundo lá todo cheio de dancinha para ele já vinha com a tesoura e pum, cortava. O homem era demais, o Júnior Baiano. Agora sim, filho, não quebra minhas pernas, está amarrado. Vamos lá, Salmo 90, 15. Dá-nos, olha só, irmãos, como que esse versículo abre. Dá-nos alegria proporcional. Rapaz, quando eu li isso aqui, eu falei: Jesus, muito obrigado. Dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição, compensa-nos pelos anos em que sofremos. Proporcional. Eu trabalhei num banco. Quando fui mandado embora, eu pedi meus direitos, lógico. E os direitos que eles quiseram me dar não era proporcional aos anos que eu trabalhei. Não era proporcional aos horários que eu trabalhava. Eram 6 horas, eu trabalhava 12, 24. Poxa, assim, era muita coisa. E eles vieram com uma mixaria lá, que era um bom dinheiro, mas era mixaria para o que eu tinha para receber. Quando você passa por isso, o que você faz? Você vai atrás dos seus direitos. Porque o que você recebeu não era proporcional, não era justo. Amém, irmãos? E eu fui atrás dos meus direitos. Levei um tempo, quase 11 anos, mas saiu. E foi ali que eu consegui meu apartamentozinho popular, que hoje, graças a Deus, Deus honrou tanto. Deus é tão bom que o apartamento eu comprei por um preço baixinho assim. Aí o condomínio ganhou uma ação contra a SEDAI, e aí arrumaram todo o prédio condomínio e o valor dobrou. Do apartamento hoje, para comprar um apartamento lá, o valor está dobrado. E consegui comprar o primeiro carro novo meu. Amém, irmãos?
Mas por que eu fui atrás? Tudo bem, sofri. Mas depois que eu não recebi proporcionalmente ao que eu tinha trabalhado, eu fiquei feliz. Deus está falando, se você está sendo afligido por minha causa, se você está fazendo algo porque eu te mandei, se o que você está fazendo porque eu te mandei fazer está te dando aparente prejuízo, tira esse sentimento do seu coração, porque tudo que você faz por minha causa e tudo que você sofre por minha causa vai retornar. Ele criou esse sistema que rege o mundo, que rege o universo. Amém, irmãos? As coisas voltam proporcionalmente às nossas ações. Lembra? Plantar e colher. Gálatas. Vamos lá, Gálatas 6, rapidinho, versículo 7. Gálatas 6, versículo 7. Isso é uma regra, Deus criou, é uma lei que rege o mundo, né? É a tal da ação e reação. Tenho falado muito disso aqui na quarta-feira, ação e reação, ação e resultado. O resultado depende das suas ações. Tenho falado muito isso aqui na quarta-feira. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Olha aí, proporcional, a coisa é proporcional, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Então tudo que você faz carnalmente, voltará carnalmente para você, tá? Não pense que porque você está na igreja e continua sendo uma pessoa carnal toda a vida, que essa carnalidade não vai voltar. Porque se eu recebo proporcionalmente de Deus aquilo que eu sofri por Ele, aquilo que eu sofri por minha causa, porque eu erro, porque eu não quero servir a Deus, também vai voltar. É proporcional. Quem faz o bem recebe proporcionalmente o quê? Quem faz o mal recebe proporcionalmente o quê? O mal, na proporção que faz. Jesus falou assim: o homem, ô Pedro, que mata pela espada, morre proporcionalmente. Jesus falou isso. Quem mata pela espada, guarda a sua espada, Pedro, porque quem mata pela espada, morre pela espada. Proporcional. O homem que faz o bem recebe de retorno, é lei, Deus criou essa lei. Aqui ele está falando, no versículo 7, não erreis, está dando a dica para a gente não errar. Ele fala: Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia na sua carne, ceifará a corrupção, é carnal, vai receber corrupção na carne, pecado, coisa ruim, separação, divisão, contenda, miséria, desemprego, vai receber a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará o quê? Tudo que diz respeito à vida eterna. Porque quando a gente fala assim, vida eterna, parece que morreu o assunto. Não. Tudo que diz respeito à vida eterna, uma vida santa, um casamento abençoado, saúde, paz, alegria, prosperidade, tudo isso está dentro da sua salvação. Se você não sabia, fique sabendo. Todas essas bênçãos, ainda aqui na terra, está dentro da sua salvação. Então eu semeio na carne, eu colho na carne, eu tenho retorno na carne, a recompensa vem na carne. Mas se eu semeio no Espírito, eu vou colher no Espírito. Entende? Então para com essa história. Eu não senti de perdoar ainda. Não tem que sentir nada. Perdoar não tem que sentir nada. Perdoar tem que obedecer a palavra. Ele manda perdoar, senão você não é perdoado. Está plantando na carne, vai colher na carne. Perdoa logo.
E se a pessoa não se arrependeu, não volta a conviver com ela. Não, você não precisa. Você não é obrigado a voltar a conviver com quem você perdoou. Não é. Não é obrigado a voltar a conviver com quem você perdoou. Mas se você perdoou e aquela pessoa demonstrou arrependimento e você quer voltar a conviver com aquela pessoa, volte a conviver com ela. Eu lembro, eu sempre conto esse testemunho, já contei aqui. Um domingo, lá em Nova Friburgo, eu fiz o domingo da revelação e entreguei o azeite da revelação. E uma irmã na semana seguinte entrou na igreja chorando e falou: para quê? Para que o senhor veio me dar esse azeite da revelação? E eu fiquei sem saber. Eu falei assim: o que houve? E ela nervosa e chorando: para que o senhor fez o domingo da revelação? Para que o senhor deu o azeite da revelação? E eu falei: mas o que houve, mulher? Deus me revelou que meu marido está me traindo. Para quê? Para que o senhor fez isso? E como é que foi? Ele confessou. E ele agora está arrependido. Para que o senhor fez isso? Eu falei: então a senhora preferia que não fosse revelado? E que o engano continuasse? Uma casa para ficar bonita, fica feia primeiro. Qualquer obra. É assim ou não é? Você olha aquela casa toda só no tijolo, chapiscado, você fala: que coisa feia. Mas quando você vê pronta, né? E às vezes Deus tem que quebrar para construir. Deus está fazendo isso com a senhora. Se a senhora não perdoar, a senhora é boba. Vai perder seu casamento, vai ficar sofrendo aí. E daqui a pouco ele tem outra família. Ela olhou para mim. Não é que é verdade? E restaurou o casamento dela. Amém, irmãos? O homem, o que ele semeia, ele traz, ele retorna para ele. Isso é uma lei que Deus criou. Quando a Bíblia fala, volta lá, coloca o Salmo naquela tradução para mim, no primeiro versículo, no versículo 15, na NVT, na versão transformada. Dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição e compensa-nos. Eu coloquei aqui o que é compensar. Presta bem atenção. Compensar é corrigir ou até anular um mal, um dano ou um incômodo com uma ação oposta. Você compensou. Então, tem uma ação que veio a você, que gerou em você um desconforto, que gerou em você um mal, que gerou em você um prejuízo. E você reage a isso de uma maneira oposta, mudando isso. Ou alguém reage a isso de uma maneira oposta, compensando o seu prejuízo. E aí compensou. Isso é compensação. Você foi compensado, porque descompensou, né, com o que fizeram com você. Amém, irmãos? Sabe o que eu penso nisso? Fala comigo: equilíbrio. O nosso Deus é Deus de equilíbrio. E esse princípio rege o universo, o equilíbrio. Não é à toa que o nosso planeta é uma bola no meio do nada. Se você não entender as coisas, você fica achando que até que é maluquice aquilo. Uma bola que ninguém segura e está lá parada e não pode se mexer. Equilíbrio. Você já deve ter escutado aí várias vezes que se ela fosse um pouquinho para um lado, centímetros, ou para o outro, ou a gente estaria cheio de fogo e não poderia ter vida, ou estaríamos cheios de gelo e não poderia ter vida. Mas a gente está no ponto certíssimo, equilíbrio. Rege o mundo, rege o universo, esse princípio do equilíbrio. Um casamento tem que ter equilíbrio. O marido tem que ser equilibrado. A esposa tem que ser equilibrada. Se um dos dois não é equilibrado, esse desequilíbrio vai gerar problema no casamento. Entende? Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Equilíbrio. Aí ele fala depois, ele fala assim: dá-nos alegria proporcional aos dias da aflição, compensa-nos pelos anos em que sofremos. Compensar é corrigir ou anular um mal, um dano, um incômodo com uma ação oposta. Mas recompensar é reconhecer uma ação. Deus reconhece a minha ação. Reconhecer uma atitude. Deus reconhece.
E ele reconhece como? Com retribuição, porque isso é recompensar. Você reconhece os feitos de alguém e recompensa aquele alguém por causa da ação dela. A gente faz isso muito com os filhos, né? Sim ou não? E os netos? Eu não tenho neto. Tenho um que está chegando, que está aí me acabando comigo, no bom sentido, né? E ele fica olhando para mim rindo, vai receber um monte de recompensa. A gente faz muito isso com o filho, né? E até promete às vezes recompensas, caso ele faça alguma coisa, né? A gente fica feliz quando eles fazem a coisa certa, e a gente fica pensando em como recompensá-los, porque afinal de contas, olha o que o meu filho fez, olha o que a minha filha fez, né? A gente faz muito isso com eles. Deus faz isso com a gente. Se compensar e corrigir, ou até mesmo cancelar, anular o mal que fizeram contigo com uma ação oposta, Deus faz muito isso. Recompensar é reconhecer essa ação, essa atitude e retribuir essa pessoa que recompensou. Deus faz isso direto com a gente, irmãos. Tudo que você fizer para Deus, faça realmente para Deus. Se alguém está lá no seu ouvido, zombando de você, está lá querendo puxar o seu tapete, se alguém está querendo atrapalhar você, se alguém está querendo que você pare de fazer aquilo, zombando, criticando o que você fez, irmão, saiba de uma coisa: eu fiz para Deus, não fiz para você. Acabou. Quando você faz para Deus, você nem dá mais ouvidos para essas coisas. Nem dá. Você escuta aquela pessoa contar uma piadinha, escuta outra contar outra piada, escuta fulano falar não sei o quê. O diabo querendo sujar seu coração para você parar de fazer. Sabe por quê? Porque se você parar de fazer, a recompensa não virá. Você está fazendo para Deus, não é para o homem. Irmão, depois que eu aprendi, que fazer para Deus as coisas só depende de mim, só depende de mim. Quando eu aprendi isso, eu passei a fazer tudo para Deus. E parei de olhar para tudo que está em minha volta. Errou, problema é seu. Me criticou, problema é seu. Falou mal de mim, problema é seu. Falou que eu fiz mal, problema é seu. Não fiz para você, fiz para Deus. Mas sempre procurando melhorar, lógico. Mas eu não vou ficar parado, deixar de fazer para o meu Deus, porque alguém está criticando. E tem outra: quem critica não faz nada, só sabe criticar. Pode ver. Quem quer que você cresça te ajuda a crescer. Mas quem só quer te criticar é aquele que está com a mão cruzada. Não pega a vassoura para varrer, mas critica a pessoa que vem varrer. Não pega o pano para limpar o banheiro, mas critica quem vem limpar. Manda pegar que não pega, mas critica quem vem. Não passa a noite procurando uma mensagem para trazer no mar, critica quem prega. Nunca sentiu, ou até sentiu, mas correu, não aceitou a obrigação de se tornar um obreiro da casa de Deus, mas vive criticando o obreiro da casa do Senhor. Eu tive uma obreira na freguesia, que hoje já faleceu. Mas que obreira, irmão! Ela era falar, estou aqui, mas era chata. Misericórdia. Enjoada, irmão. Enjoada. Mas muito enjoada. Não é pouco não. Muito enjoada. Mas todo mundo reclamava dela. Reclamava e vinha. Pastor, o pastor, ela está lá na cozinha fazendo aí, criticando, falando isso. E o pastor vinha, né? Aí teve um pastor que veio uma vez, estava nervoso com ela. Ela não queria deixar ele comer, não. Tu não vai comer não, só depois que o pastor comer. Você não vai comer não. Aí ela botava desse jeito mesmo, falava mesmo. Aí o pastor veio: mas pastor, fulano de tal. Por que ela fez isso, irmão? Não vi nada. Eu fui lá falar com ela. Falei: irmã, não vou usar o nome dela aqui não. Ela até já faleceu, está com Jesus já. Eu creio, né? Aí eu falei assim: irmã, o que houve aí? Pastor, eu venho, faço a comida, ponho no prato, e eles vêm, jogam o prato aqui para eu lavar e a Ana sai rindo. Eu não sou empregada não, pastor. Aí eu falei: vem cá, irmão. Você vai almoçar aqui agora e depois você vai lavar seu prato. Ela está certa. Aí o pastor olhou para mim: lava seu prato. Senão você vai fazer sua comida que eu vou falar para ela não vir mais.
Aí ele foi e lavou. E daqui a pouco estavam os dois se abraçando já, ela sorridente, ela só pegava no pé assim, mas era enjoada, irmão. Mas não tinha um na igreja que não brigava com ela. Aí vinha, porque é fulano, ela decidiu fazer assim, tá. Falei, irmã, a senhora está aqui todo dia para fazer alguma coisa? Não, ela está todo dia fazendo. Sabe? Você tem que valorizar, pessoal. Tem gente que pode ser enjoado, mas está lá do seu lado. Pode ser enjoado, mas está lá do seu ladinho lá. Ó. Quando precisou que você foi cair, quem te catou lá embaixo e levantou foi aquela pessoa enjoada lá, tá? Foi aquela pessoa chata lá. É muito fácil falar. Porque os obreiros, então vem ser obreiro. Depois você reclama. É que os homens que vencem, então vem para fazer parte dos homens que vencem, nem vem na reunião, quer reclamar de quê? É porque a reunião é o dia tal, a hora é muito tarde. Muito tarde por quê? Porque você vai ver jogo na televisão? Você está reclamando do ministério? Mulheres que vencem, você tem vindo? Você faz alguma coisa? Você doa alguma coisa para a mulher? Está reclamando de quê? Amém? Deus trabalha no sistema de recompensa, irmão. Isso é desde o princípio. Isso é desde o início. O que o homem semear, ele vai colher. Quem semeia na carne, colhe da carne. Quem semeia do Espírito, colhe do Espírito. É o que você acabou de ler aqui. Equilíbrio, quando você compensar. Equilíbrio. A resposta proporcional vem na recompensa, quando ele decide retribuir aquela pessoa que tomou uma atitude. Amém, irmãos? E Deus quer que você tome atitude. Vamos lá olhar a criação, já que eu estou falando sobre isso, né? Sobre desde o início ele ter esse sistema de equilíbrio. Você vê que lá na criação, em Gênesis 1, ele cria esse sistema de equilíbrio. Isso é desde o início, irmão. Gênesis 1, vamos lá. Primeiro versículo 1. No versículo 1 diz assim, 1 e 2, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, certo? E a terra era o quê? Sem forma e era vazia. E o que havia na terra? Somente trevas, sobre a face de um abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra estava um caos, um desequilíbrio. Não tem nada nessa terra. Oca e vazia, em trevas. E aí Deus tomou a decisão: eu vou criar. E a minha criação vai equilibrar as coisas. E eu vou criar esse sistema de equilíbrio. E vou recompensar. É quando ele começa a fazer. Aí a Bíblia fala: e disse Deus, haja luz, e houve. E aí ele começa. E disse Deus, e haja luz, e houve luz, e que haja expansão no meio das águas, e que haja separação das águas na rocha, expansão dos céus, e ele vai juntando, e que haja, e ele vai, e ele começa a criar tudo de uma maneira equilibrada. Amém, irmãos? E o interessante, eu até separei aqui, ele no versículo 10, 12, 18, 21 e 24, quando ele termina a criação, ele olha para trás e fala: isso é coisa boa. Ele vem, cria, olha para trás, coisa boa. Cria, olha para trás, que coisa boa. Que coisa boa. Que coisa boa. Eu sou bom, hein? Só faço coisa boa. No sexto dia, último dia, porque ele descansa no sétimo, ele termina no sexto. No sexto dia ele cria as coisas, e ele cria o quê? E ele decide fazer o quê? O homem. É no sexto dia que ele decide criar o homem, a imagem e semelhança dele. E lá no versículo 30, ele não olha para trás e fala que é bom. Eu vou ler o 27 com vocês, tá? Até o 30.
E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era o quê? E foi a tarde, amanhã, o sexto dia, ou o dia sexto. Então ele vem, versículos 10, 12, 18, 21, 24, e ele vem criando, olha, bom. Aí ele cria o homem, termina a criação, o homem está no término da criação, no sexto dia, e ele vira e fala assim: muito bom. Amém? Ele acabou de criar uma pessoa que vai manter o equilíbrio, ou deveria manter o equilíbrio. Ele cria um mundo equilibrado, onde tem alimento na água, alimento na terra, onde tem ser vivente na água, ser vivente na terra, onde tem plantas que são de alimento. Até aqui a maldição não entrou, a serpente não enganou Adão e a Eva ainda. Todas as aves eram para alimento, todos os seres viventes serviam de alimento para o homem, tudo, e as plantas também serviam de alimento para o homem. Não tinha animais que a gente não podia comer depois que apareceu isso, não tinha ervas que a gente não podia comer depois que apareceu isso, porque estava tudo equilibrado. E aí ele fala: eu preciso de alguém para cuidar disso, eu preciso de alguém para manter o equilíbrio disso, então eu vou criar, porque quem melhor para cuidar disso do que eu? Eu vou criar uma pessoa que seja a minha imagem e a minha semelhança, para cuidar e para manter o equilíbrio. Amém, pessoal? Equilíbrio e recompensa. Se eu não tenho equilíbrio, eu não tenho a recompensa, e a culpa não é de ninguém, somente minha. Enquanto você estiver culpando pessoas pelo que você está passando, procurando desculpas para não fazer o que você tem que fazer, você não vai ter a recompensa. Ou pior, vai ter a recompensa negativa, porque quem faz o mal e semeia na carne, colhe na carne. Quem semeia no espírito, colhe no espírito. Pior ainda, então. Você vai ter a recompensa, que eu estou chamando de resposta proporcional às suas ações. O homem, ele foi colocado aqui para cuidar, para manter o equilíbrio. A terra estava desequilibrada. Deus cria tudo em equilíbrio. Ele prepara um homem como ele para ser ali, manter o equilíbrio. E o que o homem faz? Erra. Por isso que lá em Gálatas começa: não erreis, o que o homem semear é o que ele colherá. Se semeia na carne, colhe na carne. Se semeia no espírito, colhe no espírito a vida eterna. Para de culpar os outros, irmãos, e para de arrumar desculpa, irmão. Eu não venho porque não tenho tempo. Você tem tempo para tudo. Você tem tempo para trabalhar, tem tempo para ir para a academia, tem tempo para ir para o cinema, tem tempo para ir para o shopping. Não tem tempo para fazer o que Deus está mandando. Só o que Deus está mandando que você não tem tempo? Amém? Eu não posso ficar, eu não devo ficar. Já falei para vocês e repito: a gente pode fazer o que a gente faz, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Mas eu não deveria permitir que a minha vida caísse em desequilíbrio. Eu fiquei, no outro culto, estava falando sobre um momento em que eu estava meditando nisso, e eu achei isso tão sério. E eu fiquei pensando assim, eu fiquei imaginando uma família. Imagina uma família, marido e esposa, com um filho.
Vamos botar uma filha, uma menina. De manhã eu usei um filho, vamos usar uma filha agora. Só que o marido e a esposa têm um casamento equilibrado. Se amam, se cuidam, se alegram juntos, se tratam com respeito. E o casal é equilibrado. O filho, ele cresce vendo o pai tratando a mãe super bem e a mãe tratando o pai super bem. Ele cresce vendo os pais sorrindo, se alegrando, se beijando, acariciando, sem essa malícia aí, carícia né, que pode ser feito na frente de qualquer pessoa, sem essa maldade que o homem tem na cabeça aí. O filho ou a filha, ela cresce vendo aquilo. O que ela vai colocar na cabeça? Eu quero um casamento assim. Ó. Eu quero um marido que trate a mim como meu pai trata a esposa dele, a minha mãe. Porque ela está vendo que o casamento dos pais é um casamento equilibrado. Ela vai falar, e eu vou ser uma esposa igual a minha mãe é para o meu pai. Porque eu vejo o sorriso estampado no rosto do meu pai, a alegria dele quando ele chega em casa, ele dá de cara com a minha mãe. Eu vejo como minha mãe fica, depois de tantos anos, esperando a chegada do pai, e como ela fica toda feliz. Até vai dar uma ajeitadinha no cabelo, porque ela sabe que o pai vai chegar. Eu quero ter assim, quero que seja assim minha casa, o meu casamento. Por quê? Porque ela cresceu vendo um casal equilibrado. Ela cresceu com uma casa equilibrada. Ela cresceu com uma família equilibrada. Imagina agora essa menina chegando do trabalho, e ela chega e o pai está lá no sofá, com um bico desse tamanho, uma cara emburrada, e a mãe está lá na cozinha, com um bico também, do tamanho, com cara emburrada, e ela entra em casa e vai trocar de roupa, e ela escuta lá de dentro a mãe falar assim, a janta está pronta. E o pai, lá na sala, entendi. E a mãe na cozinha, se entendeu, vem buscar. Eu te digo, na hora essa filha não vai perceber que tem alguma coisa desequilibrada nessa casa? Na hora essa filha não vai perceber que tem alguma coisa errada dentro dessa casa? Ela vai dizer assim, não é assim que a minha mãe fala com o meu pai, não é assim que o meu pai fala com a minha mãe, alguma coisa está em desequilíbrio dentro da minha casa. Por que ela vai perceber isso? Porque a casa dela é equilibrada, porque os pais são equilibrados, porque o casamento dos pais é uma bênção, e ela percebe na hora, não é uma coisa normal. Tem casas que o desequilíbrio é tão grande que o anormal é ver paz, é ver carinho, é ver amor, é ver os pais juntos, sentados, se abraçando, se beijando. Quando vê, até fica espantado. O que está acontecendo? Ele está abençoando, porque nunca vê. Mas tem casa, nesse caso que eu estou contando, nessa história que eu estou Deus colocou no meu coração, o casal é equilibrado, e a filha percebeu que está desequilibrado. Se ela for uma filha madura, talvez ela converse com a mãe. Mãe, o que houve? Fala comigo. Se ela for uma filha madura, talvez ela converse com o pai ou até com os dois, porque ela sabe que não é normal. Ela sabe que tem algo em desequilíbrio dentro da casa dela. Se ela for uma filha de Deus e madura, talvez ela consiga conversar com os dois ou com um dos dois. Mas se ela não se sentir à vontade, talvez ela não converse. Mas digamos que ela não converse e no dia seguinte ela sai e vai orando. Pô, meu Deus, cuida dos meus pais, eles não são assim. E aí quando ela chega em casa à noite, no dia seguinte, ela encontra os pais jantando juntos, um brincando com o outro, implicando. A mãe traz a comida, o pai dá um tapinha nela assim de carinho. E ela, para... E aquela coisa melosa, toda melosa. A filha vai para o quarto trocar de roupa, sorridente. Ela fala assim, tudo voltou ao normal, minha casa está equilibrada novamente. Obrigado, Jesus. Por quê? Porque ela cresceu numa casa equilibrada. Deus fez tudo equilibrado, criou tudo
sol, lua, terra, mar, água, separou terra de água, criou os seres viventes, mandou a água dar os seres viventes, mandou a terra dar seres viventes, e no último dia da criação ele fala: eu vou criar o homem e a mulher, a minha imagem, a semelhança, macho e fêmea eu vou criar, e eles vão manter isso equilibrado. Aí aparece a serpente, aí a Eva vai lá e come, aí ela oferece para o marido, e o marido vai lá e come. O que aconteceu com a terra? A terra ficou desequilibrada novamente. Desequilibrada novamente. E por isso você vê o que você vê hoje. Por isso você vê o que você vê hoje. Tanta coisa errada, tanta coisa ruim, tanto problema, tanta violência, tanta maldade. É por isso que você vê o que você vê hoje. Porque a terra ficou desequilibrada. A terra voltou a estar desequilibrada. Entende? É como se ela tivesse de novo oca e vazia. Aí veio o segundo Adão, que é Jesus Cristo. E o segundo Adão fez o quê? Reequilibrou. Amém, pessoal? Por isso que aqui, se o homem semear na carne, ele colhe na carne. Mas se semear no Espírito, colhe no Espírito, porque Jesus reequilibrou. Ele está esperando a sua ação, você se tornar uma pessoa equilibrada, uma pessoa que respeita a palavra, para ele poder recompensar, responder proporcionalmente. É proporcional. Começa a agir, pessoal. Corra e começa a fazer. Não fica aquele crente parado, e quando alguém aborrece, sai da igreja. Parado, não faz nada, e quando alguém aborrece, fala alguma coisinha a mais. Tem sempre alguém que fala alguma coisinha a mais, infelizmente, né? E você já quer sair da igreja porque é uma pessoa emburrada, que cria confusão com tudo, que não aceita nada e que... Não, para com isso. É hora da gente amadurecer. Amém, irmãos? É hora do crente amadurecer, crescer, entrar nesse equilíbrio, porque Jesus traz esse equilíbrio. Aqui em Gênesis, ainda aqui em Gênesis, no versículo 15, no capítulo 2, Gênesis capítulo 2, versículo 15. E tomou, Gênesis 2, 15. Não, Gênesis 2, verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente, fala assim, limite, irmão. Deus, ele deixou o homem em mais semelhança dele para manter o equilíbrio, para poder recompensar o homem. Qual era a recompensa do Adão? Vamos lá, Deus pegou o Adão, fez um 360 com Adão assim, ó. Seu, pode comer, pode fazer, seu. Pula isso aqui, porque isso aqui é meu. Se você tocar aqui, vai desequilibrar tudo. Não faça isso. E aí, o restante, seus, tudo, só uma árvore, que era o ponto de equilíbrio. Jesus é a nossa árvore da vida. Era o ponto de equilíbrio. Aquela árvore era o limite. Eu preciso de limite, você precisa de limite, a sociedade precisa de limite, e está um caos aí porque eles estão rompendo os limites. Porque o mundo está todo desequilibrado. Filho não respeita mais pai, pai não respeita mais, marido não respeita a esposa, esposa não respeita marido, casamento não se respeita mais, o casamento do jeito que Deus criou virou coisa do passado. O menino quer ser mulher, a mulher quer ser menino. Está tudo virado. Porque o caos voltou. E por que o caos voltou? Por causa daquilo lá. Deus fez
Deus preparou, fez o homem à sua imagem e semelhança, levou o homem para lá, olha como é que está lindo isso aqui. Ele olhou e falou, é muito bom no final. Bom, 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 e no final, muito bom. Agora, deixa eu mostrar para você, isso é seu, tudo isso, seu. Aqui não toca, hein? Aqui não toca. Aí a serpente vem, fala com a Eva come, dá para o marido come, Deus desce para falar com os dois, e ele, quando chega, ele encontra os dois? Não, os dois estão escondidos. Por quê? Porque já tem desequilíbrio. O desequilíbrio voltou. Não há mais uma relação verdadeira entre Deus e o Adão e a Eva. O Adão e a Eva não conseguem mais falar com Deus. Eles estão com vergonha de Deus. Nunca tiveram vergonha de Deus. Toda tarde Deus descia, a Bíblia fala, para conversar com eles. E eles andavam nus, sem roupa nenhuma. E andavam com Deus nus, conversando, porque não tinha desequilíbrio. O homem não tinha mente perturbada. Quem tinha mente perturbada antes de Jesus aí? Igual a mim. Só eu que tinha isso? Ah, tá. Irmão, eu falava com mortos. Eu via gente morta, igual aquele homem do garoto do filme lá. Não tem um filme aí de um garotinho que fala assim, eu vejo gente morta. Eu era assim. Eu acreditava mais em homenzinho verde descendo de espaçonave do que em Deus. Eu lia livros de ufologia e não lia a Bíblia. Você quer saber? Eu lia tudo quanto é livro que aparecia de ufologia. Tudo que era informação sobre estudo extraterrestre, eu lia. E Deus, uma boa parte da minha vida eu falava que Deus nem existia. Minha mente estava um caos, entende? Estava desequilibrada. Aí Jesus entrou e me reequilibrou. Agora ele está dizendo o seguinte, cuida disso. Não rompa o limite, senão o desequilíbrio volta. E você mesmo estando na igreja vai começar a fazer loucura. E daqui a pouco você perde sua esposa. Daqui a pouco você perde seu filho. Daqui a pouco você perde suas finanças. Daqui a pouco você perde seus bens. Daqui a pouco você está todo arrasado, destruído, depressivo, querendo cortar o pulso, querendo pular na frente de um ônibus. Você estava na igreja, estava equilibrado. Ele mostrou, isso aqui não toca nisso. Aí quando Deus desce, cadê eles? Estão escondidos porque já está tudo desequilibrado novamente. E quando ele fala, Adão, o que você fez, Adão? Eu não fiz nada, foi a mulher que o Senhor me deu. Olha o desequilíbrio. Começou Adão a acusar a mulher. Foi você, Eva? Eu não, foi a serpente que o Senhor colocou aqui. Já começou. Desequilíbrio, um jogando a culpa para cima do outro e ninguém assumindo a responsabilidade. Mantenha o equilíbrio e você vai ver a recompensa. Amém? Deus quer compensar você. Volta aqui, bota na tela de novo Salmos 90, 15. Naquela tradução, tá? Na NVT. Tá. Dá-nos alegria proporcional aos dias de compensa-nos. Ou, como eu coloquei aqui, compensa-nos. Corrige, cancela esse mal, o dano que eu estou sofrendo, o incômodo que eu estou passando, vem com a tua ação e muda isso. Compensa-nos pelos anos em que sofremos. Corresponde proporcionalmente, retribui-me proporcionalmente aos tempos que eu sofri. Irmãos, eu não sei o que Deus tem pedido de você, mas não desequilibre a coisa. O que Deus tem pedido de você é o que você tem que fazer. O que Deus tem pedido de você é o que você devia fazer. E ainda que você sofra por causa disso, tenha escassez por causa disso, passe por luta por causa disso, você tem que ter a consciência, eu fiz porque Deus ordenou assim. É da forma que tem que ser. Eu não desequilibrei a coisa. Você vai ver como é que vai ser esse retorno. A Bíblia fala, vai ser transbordante, sacudido o retorno. Amém, Jesus? Então para com essa história, não perdoa porque ele não merece o perdão. Ele é um traste. Não, eu vou perdoar porque Deus me manda perdoar. Não desequilibre a coisa. Para com essa história. Amém, Jesus? Não vou fazer, porque Deus, se Deus mandou, faça. Não vai faltar. E se faltar e você enfrentar a aflição, porque você obedeceu a Deus, saiba que Ele está aí para te recompensar de uma maneira tremenda. A recompensa virá. Não desequilibre a coisa, mantenha a coisa equilibrada.
Eu vou encerrar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Cuidado com os limites, hein, irmão? Tem muita gente quebrando os limites aí, hein? E assim foi com Adão e Eva. O homem, irmão, eu e você, a gente é responsável por isso, tá? Para de culpar os outros. Para de culpar os outros. Eu sou responsável por ter esse equilíbrio, manter esse equilíbrio nos meus caminhos, na minha vida, e aí Deus vai me recompensar. É recompensa proporcional. Proporcional. Então quem faz pela metade, recebe pela metade. Pô, não chora não. Quem faz por inteiro, recebe por inteiro. Quem faz mais ou menos, recebe mais ou menos. Quem vive de engano vai sofrer com engano, vai ser enganado o tempo todo. Como disse Jesus para o Pedro, quem mata pela espada, morre pela espada. Entende? É proporcional. Isso é bom, né, irmão? Porque se eu faço bem, então, proporcionalmente, eu vou receber esse bem de volta. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e eu vou terminar aqui. No versículos 45 até o 49. No 45 diz assim, ó. Assim está também escrito. 2 pontos. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, que a gente sabe que é Jesus Cristo, ele foi feito em espírito vivificante. Então, o primeiro Adão é alma vivente, Deus fez o homem do barro e colocou a alma nele, mas o segundo Adão, o último, Jesus Cristo, ele é espírito vivificante. Só recebeu um corpo, mas é o espírito que estava lá. 46. Mas não é o primeiro o espiritual, não é. Não se engane. Senão o animal. O primeiro é animal. Depois o espiritual. O primeiro é animal. Natural, animal. O segundo é espiritual. Então, o primeiro homem não tinha nada de Deus. Perturbação, confusão, vícios, loucuras. Até por um período de tempo achei até que Deus não existia. O primeiro homem, terreno, animal. Cabeça, animal. A pessoa é capaz de maltratar até a pessoa que estende a mão para ajudar. Um tempo atrás aqui eu falei para vocês, roubaram nossas coisas do ar-condicionado. Pela câmera viu, o mesmo rapaz que a gente ajudava aqui, dava roupa, deixava ir no banheiro, dava bebida, água para beber, deixava usar o banheiro, o mesmo, entrou e fez. O primeiro homem é animal. Por causa disso tem adultérios, traições, homicídios, maus tratos. Ontem nosso pastor contou uma história lá, que ele falou claramente, eu não sei se é verdade, não sei se é história, mas ele contou a história de um caminhoneiro que comprou um caminhão novo. O filhinho foi lá e riscou a porta do caminhão. Quem foi ontem numa reunião de pastores ministerial? Vocês ouviram, pouca gente foi aqui. Aí o pai pega, tinha acabado de comprar o caminhão, o garotinho arranhou a porta do caminhão, o pai pega e bate nas mãos do garotinho, do filhinho, e bate muito forte. Os dedos começaram a ter problema. Ele vai para o hospital já arrependido, mas já tinha feito. E chega lá, não consegue salvar os dedos. E o seu menino teve o dedo amputado. O primeiro Adão é animal. É o primeiro homem, o primeiro Adão, terreno. É o que a gente era. E quem não aceitou Jesus precisa aceitar Jesus correndo. Aí ele conserta a porta. O cara vai lá, pinta a porta, lixa a porta, é uma coisa simples. Nem gasta tanto. Vai lá, pinta a porta, está lá o caminhão bonitinho, ele está lá olhando o caminhão todo bonitinho, aí a criança chega. Nossa, papai,
Seu caminhão está novinho, a porta está novinha. É, meu filho, fulano ajeitou e ficou novinho. Que legal. Papai, será que a minha mão vai ficar novinha também? Será que meus dedos vão crescer novamente? Igual a porta? Pronto, acabou com o homem. O primeiro homem é o primeiro Adão. Entende? Perdeu o equilíbrio, porque rompeu o limite, que era aquela árvore. Ele tinha milhares para ele, mas ele cismou de tocar no que Deus falou para não tocar, cismou de fazer o que Deus falou para não fazer. É assim que se quebra a aliança, é assim que se quebra o equilíbrio, é assim que se quebra. Amém, Jesus? Quando começa a querer fazer o que não devia fazer. Essa historinha mexeu com a gente quando ele contou lá. Ele fala então assim, mas não é o primeiro homem, o primeiro espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é da onde? É do céu. E qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos, aqui está, para fechar. E assim como trouxemos a imagem do terreno, todos nós trouxemos a imagem do terreno. Até aceitar Jesus. Até aceitar Jesus. Se não aceitou, ainda aceite hoje. Todos nós, terreno é animal. Assim como nós trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Quando? Quando a gente aceitar o segundo Adão, que é Jesus Cristo, que reequilibrou, que recompensou. Estava descompensado, ele compensou, descompensou com o pecado do Adão, e Jesus veio e recompensou aquela pessoa ali. Ele trouxe de volta o equilíbrio. Amém, Jesus? E agora ele quer recompensar a gente, se a gente se mantém nesse equilíbrio. Seja uma pessoa equilibrada, irmão. Não importa se você... Nos Salmos ele fala, nós sofremos, nós enfrentamos aflições, recompensa a gente proporcionalmente ao que a gente sofreu. Se você está passando por essas batalhas, mas na presença de Deus, espera. E quanto mais você enfrenta a luta, por causa de Jesus Cristo, espera. Passou, meus amigos me abandonaram porque eu aceitei Jesus. Espera. Meu marido foi embora porque eu aceitei Jesus. Espera. Minha esposa não quer saber de mim porque eu agora sou um homem de Deus. Espera. 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 Você vai ver a recompensa que vai vir. Amém, Jesus? E quanto mais você está sofrendo por Jesus Cristo, fique firme com Ele, porque você vai ver que Ele proporcionalmente vai retornar para você. Agora, não volte a ser um homem terreno animal. Você agora é celestial. Tal é o terreno, será as obras dele. O celestial, as obras do celestial. E isso começa, irmão, dentro de casa. Isso começa por quem está perto. É a historinha que eu contei da menina vendo os pais. Entende? Porque assim, quem está de longe olha para você e fala assim, ela é da igreja, serva de Deus. Mas quem está perto vê se você realmente é servo de Deus e é serva de Deus. É quem está perto que vê. É ou não é? Eu vejo você aqui, lá atrás já vou enxergar de outro jeito, e lá do outro lado da rua eu vou enxergar de outro jeito. Quanto mais longe, mais dificuldade de enxergar você eu vou ter. Começa pelos de perto. Quem anda com você, quem está colado em você, é que tem que ver que você não é mais um homem terreno, não é mais animal. Agora é celestial, é espiritual. Os que estão mais perto precisam ver isso. Amém, Jesus? Era isso que eu tinha para falar com vocês. Que você entenda isso, equilíbrio e recompensa proporcional. Vamos orar, fique de